TVC, a TV do Correio da Manhã. Olha, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Dia 2 de maio, chegamos com muita informação. Falei a data hoje por quê, hein, Roberta? Bom dia. Olha só, bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Hoje, dia 2 de maio, é aniversário do nosso companheiro, Jorge. Ficando um pouquinho mais velho. Muito obrigado. Parabéns, feliz aniversário, muitas bênçãos. Isso aí. Então a gente já, ó, sexta-feira, a gente já começa aí com Vou pro sextor, né, então, hoje. Hoje vou pro sextor. Então tá. E como vocês viram logo antes do nosso jornal, a gente tem novidade, porque agora a gente tem o www.correiopetropolitano.com.br. É diferente agora. É diferente. Todas as notícias de Petrópolis, do Correio Petropolitano aqui, ó, na ponta do seu dedo, você pode acessar pelo celular ou também pelo computador. Anote www.correiopetropolitano.com.br. Tá lindo o site do Correio Petropolitano. E o dia, como é que começou? O dia começou lindo também. Gente, olha as imagens que eu fiz. O céu tava todo flocado. Olha lá, fui presenteado então. Exatamente. Eu acho que hoje vai ter sol. Apesar Tomara. do frio. É, frio, muito frio de manhã hoje. Bem friozinho hoje de manhã. Tinha aquelas nuvens carregadas ali, mas eu adoro esse céu flocado. Ali no céu azul com aquelas nuvens, mas as nuvens estavam carregadas. Tomara que elas se dispersem hoje. Lugares se dispersem e que hoje o céu azul venha para abrilhantar essa sexta-feira pós-feriado. Isso aí. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 2 de maio. Especialista explica a importância do diagnóstico precoce do autismo. Prazo para pedir isenção de taxa do Enem termina nesta sexta-feira. Então vamos ver aqui na aberta, né? Inscrições de jovens e adultos para Enseja encerram nesta sexta-feira. Região Serrana apresenta saldo positivo de 1.000 vagas no primeiro trimestre de 2025. Ônibus Lilás da Secretaria de Estado da Mulher realiza mais de 1.000 atendimentos. Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda reavaliação de nomeações em indícios de nepotismo em Teresópolis. E você vai ver também a Corrida do Trabalhador, que aconteceu ontem em Petrópolis e reuniu bastante pessoas, mais de hein? 1.200 pessoas pelas ruas aí da cidade imperial. Agora no Correio Serrano, na TV. Pessoal, a gente começa olhando que a notícia lá no nosso jornal, no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que a edição é de final de semana, vai de hoje, dia 2, até 4 de maio, domingo. Por ali, muita notícia, claro que na linha vermelha já se fala ali nos problemas da Previdência Social, né? PDT rejeita a demissão de Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social. Eu adiantei aqui que tinha pressão, né, do PDT em cima do governo federal, em cima do PT, inclusive, dizendo que se demitir o Carlos Lupe, ele sai da base aliada. Pois é. E eu também falei, se eu fosse presidente, era chute no Carlos Lupe, entendeu? E bola pra frente, porque aí sim o governo se reafirma como fazedor do certo dentro dessa administração ali, nesse caso. Exatamente. É o que deveria ser feito. Quando mantém um ministro assim, significa que eu sou conivente. Exatamente. Com tudo que está E aí a oposição perde força, né? Embora queira fazer uma CPI para dar tiro no pé. Mas, enfim, outro papo, né? E aí tem muito mais, a gente já falamos isso aqui ontem, né? Quer dizer, falamos não, você falou sobre a subida da Serra, e a BR-040 e a 495 que foram leiloadas. Concessionária vinculada ao Grupo Triunfo, que faz aí parte da Conserva, vai assumir a rodovia por mais 30 anos. Ai. Pois é, a gente falou sobre isso ontem, a gente deu essa reportagem, né? O Nova Estrada Real, essa concessionária aí,
que tem um grupo que é o mesmo que faz parte da Concer. Será que vai ficar controladora, tudo? né, da Concer, esse grupo Triunfo. Será que vai ficar tudo igual? A gente espera que não, mas mudou de mão, mas nem tanto assim. E Rio e Niterói na disputa aí pelo Pan-Americano 2031. Temos aqui na nossa foto legenda, Rio e Niterói estão juntas nessa campanha, apoiadas, claro, pelo governo do estado, pelo governo federal, né? Então tem aqui uma reportagem completa lá na página 8. Eu sinceramente espero que realmente venha o evento aqui para o Rio e Niterói, porque já tem uma estrutura toda montada para, né? E a oposição articula a CPI para apurar INSS, está na página 4 da nossa página de política e no segundo caderno, hein? No segundo caderno. Né? Gente, o Rio para por Lady Gaga. A estrela pop está prestes a se apresentar na orla de Copacabana para a maior plateia de sua vida, um público estimado em 1,5 milhão de pessoas. Trocando em miúdos, ou graúdos no caso, trata-se do maior palco a céu aberto do mundo. É verdade. Mas eu acho que ela não está se importando muito com os fãs, ela já apareceu? Eu só vi que ela distribuiu pizza para todo mundo. Distribuiu pizza para todo mundo que estava lá na madrugada, né, de quarta para quinta, e ontem também todo mundo ganhou pizza de novo para comer, todo mundo que estava ali, mas eu não vi ela aparecer para dar tchauzinho ainda não. De repente foi o prêmio consolação. Eu vi gente até esperneando. Parecia criança pequena, esperneando demais, né? E chorando e gritando, fazendo birra no meio da rua. Gente, não dá, né? E depois, que ela exigiu que no Galeão apagasse as luzes para ela passar, e o Galeão apagou ali onde ela passou, mas não teve jeito. Os cinegrafistas, os repórteres fotográficos... clicaram ela, mesmo assim, chegou ela de óculos escuros. Paparazzo é fera nisso, né? Não tem jeito. Gente, e tem muito mais, temos os destaques também da nossa página 12, página 13, mas agora a gente vai falar que o prazo para quem for pedir isenção da taxa da prova do Enem termina hoje. Para os participantes que faltaram à prova em 2024, será necessário apresentar justificativa para a ausência. O prazo para os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, termina nesta sexta-feira, dia 2 de maio. O Ministério da Educação, o MEC, prevê a gratuidade da taxa de inscrição para pessoas matriculadas no terceiro ano do ensino médio neste ano de 2025 em escola pública, pessoas que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em unidades privadas de ensino, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, e participantes do Programa Federal PED-6. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o órgão responsável pela aplicação das provas, esclarece que o mesmo período vale para aqueles participantes do Enem do ano passado, que tiveram a gratuidade da taxa de inscrição, mas faltaram aos dias de prova, e agora desejam fazer novamente o Enem de graça. A justificativa de ausência também deve ser feita na página do participante até 2 de maio. Já as condições para quem precisa justificar a ausência nos dias da prova de 2024 incluem assalto e ou furto, acidentes de trânsito, morte na família, maternidade e paternidade, mudança de domicílio para acompanhamento de familiar, privação de liberdade, emergência, internação, repouso médico ou odontológico, trabalho ou atividade escolar. O edital do INEP, que especifica as regras para a justificativa, esclarece que as situações acima devem ter ocorrido nos dias de aplicação regular do exame, nos dias 3 ou 10 de novembro de 2024 ou nas datas de reaplicação das provas, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2024. Os participantes que não solicitarem o recurso ou tiverem o pedido de isenção da taxa reprovado deverão fazer a inscrição conforme futuro edital do Enem 2025. Posteriormente, em período a ser definido, o custo de inscrição deverá ser pago para a pessoa ter a adesão confirmada. O valor da taxa de inscrição ainda não foi divulgado, mas na edição de 2024 foi de R$ 85. Dos 4,3 milhões de inscritos confirmados no Enem do ano passado, 63,6% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição. O solicitante que tiver o pedido negado para justificativa de ausência no Enem 2024 ou para solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025 pode entrar com recurso entre 12 e 16 de maio. O resultado final da contestação será divulgado no dia 22 de maio.
Pois é, ainda em educação tem mais, né? Pois é. Os interessados em participar do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA 2025, devem se inscrever também até hoje. Este procedimento deve ser feito online com cadastro de pessoa física e data de nascimento no sistema do ENSEJA. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. O ENSEJA representa uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação, aplicará as provas no dia 3 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. A aplicação terá 4 horas de duração pela manhã e 5 horas à tarde. As inscrições para participar do programa se encerram nesta sexta-feira. Março, com saldo positivo de 71.576 empregos com carteira assinada. O balanço é do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, viu, que faz esse apanhado. Foi divulgado na quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado decorreu de 2.234.662 admissões e de 2.163.086 desligamentos. Em março do ano passado, o saldo positivo foi de 244.315 empregos. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a diferença pode ser explicada pelo fato de o carnaval deste ano ter caído em março, em vez de ser em fevereiro, como normalmente ocorre. No acumulado do ano, o saldo foi de 654.503 empregos, resultado de 7.138.587 admissões e 6.484.084 desligamentos. Segundo Marinho, os resultados do CAGED de março são uma sinalização para a possibilidade de redução da taxa de juros no país. Atualmente, a Selic, que é os juros básicos da economia, está em 14,25% ao ano. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central será na semana que vem. Das 27 unidades da federação, 19 registraram saldos positivos. Entre os postos de trabalho gerados em março, 48.922 foram para as mulheres e 22.654 para os homens. A faixa etária com maior saldo positivo foi de 18 anos a 24 anos, com 77.902 postos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que mostra que o Brasil fechou o primeiro trimestre de 2025 com taxa de desocupação de 7%. Esse patamar fica acima do registrado no trimestre anterior, encerrado em dezembro. No entanto, é o menor para os meses de janeiro a março em toda a série histórica. Tá, então, emprego aquecido, né, no Brasil. Pois é. E tem mais. As taxas médias de juros cobrados pelos bancos subiram para famílias e empresas agora no mês de março, tanto no crédito livre quanto nas concessões de empréstimos direcionados. Nas operações de crédito livre para pessoas físicas, o destaque foi o avanço de 2,5 pontos percentuais na taxa média do cartão de crédito rotativo, chegando a 445% ao ano. A modalidade é uma das mais altas no mercado. Mesmo com a limitação de cobrança dos juros do rotativo em vigor desde janeiro do ano passado, os juros seguem variando sem uma queda expressiva ao longo dos meses. Isso porque a medida visa reduzir o endividamento, mas não afeta a taxa de juros pactuada no momento da concessão do crédito, aplicando-se apenas a novos financiamentos. Nos 12 meses encerrados em março, os juros na modalidade subiram para 23,7 pontos percentuais para as famílias. Os dados são da Estatística Monetária e de Crédito, divulgadas nesta quarta-feira pelo Banco Central. O crédito rotativo dura 30 dias e é tomada pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão de crédito.
Ou seja, contrai o empréstimo e começa a pagar juros sobre o valor que não conseguiu quitar. Após os 30 dias, as instituições financeiras parcelam a dívida do cartão de crédito. Nesse caso do cartão parcelado, os juros subiram para 0,1 ponto percentual no mês e caíram 9,6 pontos em 12 meses, indo para 181% ao ano. No total, a taxa média de juros das concessões de crédito livre para as famílias teve aumento de 0,3 pontos percentuais em março, acumulando alta de 3 pontos em 12 meses, chegando a 56% ao ano. Compensando os aumentos do mês estão os juros do cheque especial, que caíram 8 pontos em março, mas tem alta de 6 pontos em 12 meses, alcançando 134% ao ano. Desde 2020, a modalidade tem os juros limitados em 8% ao mês. No caso das operações com empresas, os juros médios nas novas contratações de crédito livre tiveram um incremento de 0,8 pontos no mês e 3,5 pontos em 12 meses, alcançando 25%. Destaca-se nesse cenário a alta de 9 pontos percentuais na taxa média das operações de cheque especial, que chegou a 349% ao ano. Nossa, um absurdo, né? É um absurdo. Não há um governo no Brasil até hoje que rompeu com essa coisa, com os bancos aí, desses juros imensos e abusivos à população. Mas vamos mudar de assunto agora, falar um pouquinho de saúde, porque olha só, a neuropediatra Bianca Aparecida cedeu entrevista para a TV Correio da Manhã e abordou um assunto de extrema importância, o diagnóstico precoce do autismo, não foi isso? Exatamente. Vamos acompanhar agora essa reportagem com ela, que apontou ainda os sinais do transtorno nos primeiros meses de vida. O diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista é essencial para o desenvolvimento da criança e, por isso, é muito importante estar atento aos primeiros sinais da condição. A doutora Bianca Aparecida, neuropediatra, explicou o que é esse transtorno. O transtorno do espectro do autismo ele está inserido no contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento. Isso significa que as manifestações clínicas elas aparecem precocemente na primeira infância, nos primeiros anos de vida. Ela ainda explica que no caso do TEA, o transtorno tem algumas características específicas. Caracterizado por dificuldade na interação social, na comunicação social, além de um padrão de comportamento estereotipado, repetitivo, com interesses restritos. De acordo com Bianca, a falta de intervenção adequada ainda no início da vida pode acarretar em grandes dificuldades na aquisição da linguagem, aprendizagem e capacidade de interação, comprometendo a autonomia do indivíduo. O diagnóstico precoce da condição possibilita aproveitar a janela de oportunidades da neuroplasticidade do sistema nervoso central, que é a maior até os 36 meses de vida. O que seria neuroplasticidade? Seria a capacidade do cérebro de responder a estímulos novos, formando novas conexões, novas sinapses neuronais e que possa fazer com que a gente tenha, então, um desenvolvimento, que a gente possa aprender. A especialista ainda explica que recentemente houve um aumento no número de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Essa crescente se deve a mudanças nos critérios para diagnóstico. Nos últimos anos, houve um aumento na prevalência desse transtorno, principalmente se devendo à ampliação dos critérios diagnósticos. O pediatra ele exerce um excelente papel na suspeita do TEA e muitas vezes, como o primeiro médico que acompanha o desenvolvimento infantil, ele precisa estar atento aos sinais de alerta. Além do pediatra, os pais das crianças também devem estar alertas aos sinais do TEA, e eles são diferentes dependendo do período da vida. Aos 6 meses de idade, pouca expressão facial, baixo contato ocular, ausência de sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo podem ser sinais. Aos 9 meses, esses podem ser a ausência de trocas de turno na fala, ausência de balbúcio e falta de resposta quando a criança é chamada pelo nome. Quando a criança tiver 12 meses, não falar nenhuma palavra, não apresentar gestos convencionais, como mandar beijo e tchau, e a ausência de atenção compartilhada podem ser sintomas. Já no período pré-escolar, os sintomas podem se manifestar com a dificuldade de interação social, tendência ao isolamento social, ausência de comunicação verbal, não verbal ou gestual, presença de estereotipias motoras, rigidez de pensamento, aderência inflexível à mudança de rotina, seletividade alimentar e brincar não funcional. Lembrando que, na suspeita, os pais devem ficar
muito atentos, passar essa informação ao pediatra que deve valorizar a queixa desses pais. Assim, após avaliação e preenchimento de escalas padronizadas de triagem para o TEA, o pediatra vai encaminhar o paciente para um especialista, como um neurologista ou psiquiatra infantil. Pois é, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o estado do Rio atinge menor índice de roubo de veículos em 34 anos. E tem o nosso Correio Esportivo, a gente vai conferir o que vem aí para o final de semana com os nossos craques da informação. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o estado do Rio de Janeiro registrou em março de 2025 o menor número de roubos de veículos
para o mês desde o início da série histórica, que começou em 1991. Segundo dados divulgados pelo ISP, foram mais de 1.400 ocorrências no terceiro mês deste ano, o que representa uma queda de 38% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 2.391 casos foram registrados nas delegacias do estado. Outros indicadores também apresentaram redução. O número de roubos de carga caiu 2,3%, com 216 registros, ou seja, o menor para março desde 1999. Já os homicídios dolosos somaram 270 mortes, uma redução de 3,2% em relação a março de 2024, atingindo o menor patamar para o mês desde 2022. O reforço integrado das polícias civil e militar também apresentaram bons resultados na produtividade policial nos primeiros 3 meses deste ano. Mais de 11 mil pessoas foram presas em flagrante, uma média de 122 por dia. Além disso, foram 6.090 registros de apreensão de drogas e 5.041 veículos recuperados, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior. No primeiro trimestre ainda, os policiais apreenderam 1.491 armas. Em março de 2025, foram 1.483 casos de roubo de veículo. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 38%. Foram 5.041 veículos recuperados nos 3 primeiros meses de 2025, uma média de 56 por dia. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 29%. Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de ocorrência registrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, a gente muda de assunto agora, fala de coisa boa, viu? Porque a Corrida do Trabalhador, que aconteceu nessa quinta-feira, dia 1º de maio, em Petrópolis, aí, foram mais de 1.200 pessoas que participaram do evento, reunindo pessoas de todas as idades. Vamos conferir. 4, 3, 2, valendo! Boa corrida, galera! Vamos que vamos! Os participantes chegaram ao Palácio de Cristal logo cedo, por volta das 6h30 da manhã. Lá, os participantes tinham acesso a frutas, água e energético. Antes da largada, muitas pessoas se prepararam para a corrida. A largada foi dada às 7h30 da manhã na Rua Alfredo Pachá, seguindo até a Praça da Liberdade e Avenida Queller. A movimentação continuou pela Rua da Imperatriz, acessando em seguida a Rua do Imperador, passando pela Rua Marechal Floriano Peixoto, subindo a Rua Alberto Torres, atravessando a Avenida Ipiranga, retornando à Avenida Queller e encerrando na Rua Alfredo Pachá. Ingo Rames, prefeito de Petrópolis, explicou que a prova conta para o ranking de corrida de rua da cidade. Além disso, agradeceu pela participação dos corredores. Essa prova faz parte do ranking de corrida de rua do município de Petrópolis também, então parabenizar os staff, secretarias de esporte, todos os corredores principalmente vieram prestigiar esse grande evento, ver essa turma aqui alegre, feliz, praticando atividade física, nos dá muito orgulho. Grande abraço. Para o secretário de Esportes de Petrópolis, Leandro Cronenberger, iniciativas como essa são muito importantes, principalmente para promover os cuidados com a saúde. Importante aqui incentivarmos a saúde, física e mental das pessoas, a prática da atividade física, num ano de recordes, Chegamos a 1.200 inscrições, que a próxima seja melhor. Nesta edição de 2025, o vencedor foi novamente Iago de Souza, de 24 anos, que fez os 5 km e 300 metros de corrida em aproximadamente 17 minutos e 20 segundos. Ele já venceu a prova outras 3 vezes. Estou muito feliz, por ser tetracampeão aí, graças a Deus. Agradeço meu pai pra caramba, que a gente está trabalhando muito para isso, pra gente evoluir cada vez mais. Queria parabenizar todos os atletas aí que correram aí. Entre as mulheres, Letícia Ribeiro saiu vencedora. Qual que é a sensação de ganhar mais uma vez? É maravilhosa. Eu muito feliz porque essa corrida é muito grande, tem um grande número de atletas, tem muita mulher correndo muito bem, muita gente chegando, e aí eu penso, eu só vou tentar fazer o meu melhor, mas eu nunca acho que vai dar. E deu, graças a Deus. Na edição deste ano foram mais de 1.200 competidores, reunindo atletas profissionais e amadores, dos mais novos aos mais idosos. Um deles é o tradicional Seu Nonô, que aos 89 anos continua participando de diversas atividades na cidade. Olha,
Eu corro há 40 anos. Já participo de corrida rústica, né? E uma corrida como essa, a corrida do trabalhador, é como se fosse a primeira para mim. É só emoção. Estar no meio dessa gente, tudo cheio de saúde aí, participando de um evento maravilhoso desse, é fora de série. Dona Verinha é casada com seu nonô há mais de 60 anos. Eles correm juntos desde quando se conheceram. Eu fico muito feliz de estar aqui também, participando da corrida juntinho. Estamos sempre juntos. Isso é um presente que Deus me deu. Ela conta ainda que, para a surpresa de muitas pessoas, ela e o marido não utilizam nenhuma medicação. Isso é saúde. A gente fala para as pessoas que saúde é o importante da nossa vida. Eu e o nonô, com essa idade, não fazemos uso de remédio pelo exercício físico, é a academia e a corrida. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar nos jogos da Copa do Brasil e os jogos de ida das semifinais da Champions League. Começamos com a Copa do Brasil e o Fluminense foi o primeiro time carioca a jogar. Na terça-feira, o tricolor das Laranjeiras ganhou do Aparecidense por 1-0 no Maracanã com um gol de Keno. Apesar da vitória em casa, esse jogo levantou uma grande preocupação para o Fluminense, porque Germancano, o artilheiro, se machucou aos 6 minutos de jogo e deve ficar mais de um mês fora de campo. Outro carioca que já jogou foi o Botafogo, e esse já está mais tranquilo na competição. O Glorioso aplicou uma goleada de 4-0 no Capital, jogando no Newton Santos. Toledo, realmente o Botafogo já está muito tranquilo na competição, já fez 4-0, agora no próximo jogo, se bobear, vai botar só os reservas, só para controlar o resultado, porque está muito tranquilo. O 4-0 é um resultado assim muito tranquilo, acho que é contra qualquer time e ainda, nesse caso, é contra um time bem mais fraco ainda. O Botafogo já praticamente está na próxima fase, a não ser que aconteça alguma coisa muito bizarra, né? É verdade, até teve uma entrevista depois do jogo de um jogador do Capital falando que vai que aconteça um milagre e eles se classifiquem, mas realmente a classificação já está muito encaminhada e aquele negócio, agora já está mais tranquilo, já pode poupar mais jogadores para as outras competições, já que o Botafogo ainda joga Brasileirão e também a Copa Libertadores. E por outro lado, o Fluminense teve uma vitória magra jogando em casa e ainda mais com a lesão do Cano, fica muito complicado. Complicado não, porque realmente já venceu e é um time bem mais fraco, então a tendência é se classificar também. Mas não fica tão tranquilo igual o Botafogo. 1-0 é um resultado perigoso, mas é claro, novamente, um time mais fraco. Eu acho que o problema dessa partida realmente foi a lesão do Germancano. Todo mundo sabe da quantidade de gol que ele faz. É um jogador muito importante para o Fluminense, é um dos artilheiros do Brasil há muito tempo. Nessa temporada, inclusive, está empatado com o Verratti como o artilheiro do Brasil. Não dispensa comentários. E, pode fazer falta? Pode, mas é uma lesão que um mês assim não vai afetar tanto a temporada do time tricolor. A gente espera que não, porque a gente quer, claro, que os 4 times grandes aqui do Rio vão bem em todas as competições, a gente quer que se classifiquem nas competições continentais e também que vão bem na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, inclusive, é o campeonato que mais dá dinheiro aqui no futebol brasileiro. E é claro que a gente quer ver os times cariocas, imagina, uma semifinal só com times cariocas. Ia ser incrível, é muito improvável, a gente sabe, é sonhar demais, mas ia ser bem legal. A questão também não é nem de pegando assim os jogadores, é mais até sorte, né? Porque é um campeonato de mata-mata. Se tu errar, acabou. Exatamente. E aquele negócio, se tu errar, acabou, e com 1-0 só, a chance de errar, de acabar sofrendo um gol fora de casa, possivelmente até sofrendo uma virada no placar geral, fica um pouco maior. Mas ainda acho que o Fluminense se classifica tranquilo, porque o Aparecidense realmente, levando só no papel o que é um time, o que é o outro. Já teve algumas zebras, né? Exatamente. O próprio Fluminense já se envolveu em algumas zebras. Na Copa do Brasil teve uma eliminação no Maracanã, jogando contra o América de Natal depois de ganhar o primeiro jogo. Então é aquele negócio. Tranquilo não tá,
mas a tendência é que se classifique. Isso aí, entre os 4 cariocas, na sua opinião, quem que é o que mais tem chance de ser campeão? É o Flamengo, né? Nesse ano, realmente eu acho que o Flamengo é o favorito entre todos os times do Brasil. Não vou nem dizer entre os do Rio, não, porque o Flamengo realmente está jogando muito bem. Inclusive, a gente tem que falar de Vasco e Flamengo, que ainda não jogaram. E nesta quinta-feira, Vasco e Flamengo vão fazer seus jogos na competição. O Cruz Maltino entra em campo às 4 horas da tarde para jogar contra o Operário fora de casa. Essa vai ser a primeira partida do time com Felipe Maestro como técnico interino. Hugo, qual que é a sua expectativa para esse jogo do Vasco? Toledo, eu acho que esse jogo é um pouco imprevisível, porque é o primeiro jogo do time no ano sem o Fábio Carille e é contra um time teoricamente mais fraco. Mas por esse período de adaptação, período de mudança muito repentina e jogando ainda fora de casa, não sei dizer muito bem o que vai acontecer não. Como é que o Vasco vai jogar, se vai jogar bem, se vai jogar mal. Eu acho que a torcida toda espera uma melhora depois de um período bem conturbado ali no fim do trabalho do Fábio Carille. Mas eu acho que a tendência é ganhar. A tendência é passar e inclusive se recuperar, jogar um futebol melhor. Exatamente, o futebol um pouco mais ofensivo, que era o que a torcida reclamava muito do Carille. Mas é aquele negócio, mudança também é complicado no meio de competição. Porém, eu acho que o Vasco tem tudo para ganhar o jogo, porque, pelo menos na teoria, o Operário é um time bem mais fraco. Mas a gente aquele negócio. É o futebol, né? Futebol, zebras podem acontecer, zebras podem não acontecer. E é isso, a gente tem que ver e realmente acompanhar o que vai acontecer. E o Flamengo também vai jogar fora de casa na quinta-feira. O rubro-negro entra em campo às 9 horas da noite para jogar contra o Botafogo da Paraíba. Hugo, o Flamengo também, nessa fase da Copa do Brasil, a gente não vê tantos times fortes se encontrando. E é o caso de todos os cariocas. O Flamengo, inclusive, na minha visão, pega um dos times mais fracos aí. Parece que é um rival, mas não é. É o Botafogo da Paraíba. E eu acho que esse daí é um dos confrontos mais previsíveis que a gente tem, porque o Flamengo está muito bem e vai jogar contra o time mais fraco. O Flamengo já está todo consolidado, um esquema de jogo que está funcionando muito bem, jogadores em ótima fase. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para golear, igual o Botafogo fez, para golear e já conseguir se tranquilizar. Aquele negócio, no mesmo caso do Vasco. Futebol é futebol, às vezes um time que está muito bem pega um time mais fraco e até perde. Ano passado, se não me engano, ano retrasado, o Flamengo jogou contra o Maringá e perdeu fora de casa, mas chegou em casa e se classificou. Foi 8-2. Exatamente. Mas é aquele negócio, às vezes o futebol surpreende e a gente tem que ver realmente o que vai acontecer. Mas a tendência é que o Flamengo ganhe e ganhe bem. Exatamente. Futebol, a gente já falou aqui diversas vezes, é muito imprevisível, é claro. Pode acontecer o do Flamengo ganhar, que é o mais esperado mesmo, mas é claro, tem que ficar com um pouquinho de medo ali, porque o torcedor flamenguista já viu muita coisa ruim na história do clube, sempre com trauma passado, muitos times têm isso, e não é diferente do Flamengo. Mas Toledo, a gente já falou muito aqui do futebol brasileiro, a gente tem que falar de outro assunto também. Olha, nós temos bons jogos e partidas emocionantes no nosso futebol brasileiro, mas não tem jeito, o melhor futebol do mundo é jogado na Europa, na Champions League. É verdade, Hugo. Na terça e na quarta aconteceram os jogos de ida da Liga dos Campeões da Europa. E olha só, 2 verdadeiros jogaços. O primeiro deles, Arsenal 0, PSG 1. Apesar do placar magro, uma partida absurda. E o outro nós nem precisamos falar que foi, porque o placar Barcelona 3 e Inter de Milão 3 já diz tudo. Toledo, realmente 2 jogaços, as semifinais da Champions, com jogos verdadeiros, dignos de semifinais, porque 4 times jogando ofensivamente, os times não estão jogando só para se defender. Que era esperado, inclusive, até da Inter de Milão. Exatamente, a Inter de Milão abriu 2-0 no Barcelona com 20 minutos de jogo. Surpreendeu nesse jogo, na minha visão, foi a Inter até ter sofrido 3 gols. Não esperavam tantos gols nessa partida, porque assim, na teoria, o Barcelona iria mais para atacar e a Inter mais para se defender. Principalmente pelo fator, da Inter no caso, jogar fora de casa. Mas a Inter partiu para cima, com 30 segundos de jogo já estava ganhando, com um golaço do Thuram, que é filho de outro Thuram, inclusive, que jogou pela seleção da França, que fez um gol de letra. E a gente viu que realmente o futebol que todo mundo aplicou foi um jogaço, a gente teve vários destaques, a gente teve jogadores da Inter indo muito bem, a gente teve jogadores do Barcelona indo muito bem, principalmente o Yamal, que acabou com o jogo. E... É bizarro, né? Chega a ser... É assustador. É assustador, não tem palavras para descrever. Porque assim, cara, tu vê um moleque de 17 anos jogando
como se fosse um veterano, parece que já jogou uma semifinal a vida toda, e não é o caso, é a primeira semifinal dele, e ele botou a bola debaixo do braço e falou, vamos jogar. Exatamente. Fez um golaço na partida, deu um corta-luz maravilhoso pro gol do Rafinha também, que acabou sendo um gol contra, porque a bola bate no travessão e volta no goleiro, mas o gol foi do Rafinha, a gente tem que falar. E, cara, é impressionante. O Yamal, inclusive, com 17 anos, completou 100 jogos pelo Barcelona. 100 jogos com 17 anos. Muito jogador com 17 anos ainda está na base. Com 55 participações em gol. É impressionante. O Yamal realmente é impressionante. E a gente está vendo o surgimento de um verdadeiro fenômeno no futebol, porque ele já joga, ele tem uma inteligência e é de verdade um jogador que é muito bom de se ver jogar. A gente só não pode comparar ele com os jogadores do passado, porque a gente sabe. A carreira do jogador, ela tem muitos altos e baixos, tudo pode acontecer. A gente viu isso, inclusive, com o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que é um bom exemplo para isso. Começou a carreira muito bem, óbvio, foi um dos maiores da história, mas todo mundo fala, poderia ter sido muito maior se não fosse as lesões. Exatamente, a gente tem que ter muita calma e tem que analisar e tem que ver como é que ele joga, porque realmente tem que aproveitar o ótimo futebol do Lamine Yamal. A gente tem que comentar também do jogo entre Arsenal e PSG. Exatamente. O placar não reflete nada daquele jogo. Exatamente, o PSG poderia ter feito mais gols, inclusive começou muito bem, um golaço do Dembélé, um gol teoricamente um pouco simples, mas que é um golaço. O Arsenal poderia ter feito muitos gols também, só que o Donnarumma fechou realmente o gol e jogou muito. Foi um jogaço e vitória muito importante para o PSG. Jogando fora de casa, conseguiu conquistar esse placar. Realmente é muito considerável. E assim, é um resultado que a gente viu uma participação muito consistente ali no meio de campo do PSG. Ninguém fala muito sobre ele, João Neves, o Vitinho, até o Fabian Ruiz, e eles vêm fazendo uma temporada inacreditável. Os dois meio-campistas portugueses vêm jogando muito, eles são, na minha visão, os pilares desse time do PSG. Com certeza. Fabian Ruiz, que era um jogador um pouco subvalorizado, que começou mal no PSG, inclusive, mas depois da Eurocopa do ano passado, que ele acabou, na minha visão, ele foi o melhor jogador daquela Eurocopa, apesar do prêmio ter ido para o Rodri. Para mim, ele foi o melhor jogador da Eurocopa. E depois disso, ele foi despontando também no PSG. E os dois portugueses, o Vitinha e o João Neves, que são tão novos, mas parecem veteranos e realmente jogam muito futebol. Isso aí, Hugo. E assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente está de volta na próxima edição. Um beijo. Na próxima edição vamos trazer as principais notícias do mundo dos esportes para vocês. E você vai ver depois do intervalo que segurança terá reforço durante a Expo Petrópolis. Tem os destaques da nossa agenda cultural para o final de semana, a gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você.
ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, o Ministério Público de Teresópolis expediu recomendação para que o município reavalie aí a legalidade das contratações e nomeações realizadas desde 1º de janeiro de 2025. O documento refere-se aos cargos temporários e de livre nomeação e exoneração, que trata aí da vedação ao nepotismo. Vamos conferir como é que foi. A medida foi adotada no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que apura denúncias de nomeações de parentes em cargos públicos nas secretarias de saúde, obras e serviços públicos, assistência social e direitos humanos, além da Procuradoria-Geral do município. Além da reavaliação das nomeações já realizadas, o MPRJ recomendou ao prefeito Leonardo Vasconcelos que exija de todos os ocupantes de cargos públicos não eletivos uma declaração formal. O documento solicitado pelo MPRJ à Prefeitura de Teresópolis deve atestar a inexistência do vínculo familiar de até 3º grau com o responsável pela pasta ou com qualquer outro profissional que esteja no mesmo setor administrativo. A promotoria ressalta que a prática de nepotismo viola os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência na administração pública. O entendimento do STF abrange nomeações para cargos políticos, comissionados, funções gratificadas e contratações temporárias. A recomendação estabelece o prazo para que até o dia 7 de maio o município de Teresópolis informe ao MPRJ se acatará a orientação e quais providências adotará. Bom, a gente procurou a Prefeitura de Teresópolis para saber aí as medidas que serão tomadas após a recomendação, mas até agora a gente não teve resposta da Prefeitura. A gente fica no aguardo. E durante a realização da Expo Petrópolis, as polícias militar e civil estão intensificando o policiamento na região para garantir mais segurança para os moradores, visitantes e comerciantes. Além disso, a empresa Turp Transporte vai ampliar a oferta de viagens de ônibus em Itaipava. A ação conta com a integração entre a Polícia Militar e os demais órgãos do município, como a Guarda Civil, a Defesa Civil, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e a Secretaria de Segurança, para oferecer um ambiente seguro e organizado durante toda a Expo Petrópolis. A Guarda Civil terá 30 agentes para atuar no patrulhamento no entorno do Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava, durante os 4 dias de evento. O trabalho ainda vai contar com a atuação de equipes de fiscalização de posturas para controlar a presença de ambulantes irregulares entre o Trevo de Bom Sucesso e o Shopping Estação Locanda. Os últimos detalhes do esquema de segurança foram acertados na última terça-feira em uma reunião na Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública com representantes de diversos órgãos da gestão municipal, da organização do evento e da Polícia Militar. Além disso, a empresa de ônibus Turp Transporte preparou uma operação especial. Além das linhas de ônibus tradicionais, a linha 790 vai levar o passageiro diretamente à festa, tendo como pontos finais a Rua Paulo Barbosa e o Horto Mercado Municipal. As linhas 077 Itaipava Executivo, 700 Terminal Itaipava, 750 também Terminal Itaipava e a 790 Exposição, que atendem diretamente ao Parque de Exposições, terão aumento de 90% na oferta de viagens no domingo e 85%
37% na quantidade de viagens na sexta e no sábado. O atendimento também será reforçado ao longo de toda a madrugada, com partidas de ônibus a cada 10 minutos, entre meia-noite e 1h da manhã, e frequência a cada 15 minutos no restante da madrugada. A medida tem como objetivo atender a população que vai se deslocar à exposição agropecuária sem prejudicar os demais passageiros que já utilizam essas linhas. Vem aqui. E olha só, um homem foi preso na quarta-feira por violência doméstica em Petrópolis. Os agentes da Polícia Civil prenderam o acusado por descumprimento de medidas protetivas de urgência. O mandado de prisão foi expedido com base em elementos que demonstram risco à integridade física e psicológica da vítima. A prisão ocorreu por volta de 12h50 da última quarta-feira, próximo à sede da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. O acusado de descumprir a medida protetiva de urgência foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe, sendo colocado à disposição da Justiça. O mandado de prisão contra ele foi expedido pela Vara de Violência Doméstica de Petrópolis. Pois é, e um homem foi preso pela Polícia Civil por estuprar a vizinha em Teresópolis. O crime ocorreu em 2023. Segundo a Polícia Civil, ele foi capturado no centro do município de Teresópolis após o serviço do setor de inteligência realizar cruzamentos de dados e monitoramentos. Segundo as investigações, em 2023, o autor, armado com uma faca, invadiu a residência da vítima e abusou sexualmente dela. Na quarta-feira, foi cumprido o mandato de prisão preventiva contra ele. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta sexta-feira. Olha só, em Nova Friburgo o dia será de sol e muitas nuvens no céu, principalmente à tarde. À noite podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 12 e máxima de 21 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia também será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite não há probabilidade de chuva forte, mas o céu fica nublado e pode chuviscar. Os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol entre nuvens e não há probabilidade de chuva para a região, viu? As temperaturas podem variar entre mínima de 14 e máxima de 22 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, também não chove. O dia será de muitas nuvens no céu e a temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira também será de muitas nuvens no céu o dia todo, com aberturas de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, através do número 199. Mas bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite a sexta-feira e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Mais um fim de semana se aproximando e para aproveitarmos da melhor forma possível, eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. Um dos eventos mais tradicionais de Petrópolis está de volta para a região. Agora, com um novo nome, a Expo Petrópolis 2025 vai trazer muita música boa com shows gratuitos de Pedro Sampaio, Glória Groove, Simone Mendes, Ludmilla e muitos outros, viu? O evento também conta com parque de diversões, praça de alimentação, exposição de cavalos e muito mais. A programação tem início neste dia 1º de maio e vai até domingo, dia 4. Mais informações você encontra em
Expo Petrópolis Oficial. E olha só, as flores têm o poder de transformar espaços, mas quando combinadas com design e intenção, elas revelam toda a sua potência estética e afetiva. É essa a proposta da exposição Flor Essência, que acontece de 2 a 11 de maio na Praça do Sol, lá no Shopping Vilarejo em Itaipava. A exposição é gratuita e aberta para todo o público. Para quem prefere passar o fim de semana assistindo um bom filme e comendo aquela pipoca fresquinha, o Cinemax Bauhaus está com grandes estreias e filmes de destaques. O público poderá conferir com exclusividade as cinebiografias Homem com H, sobre o artista Ney Matogrosso, e Bolero, a Melodia Eterna, que retrata a trajetória do compositor Maurice Ravel. Já no Cinemax Estação, a programação traz a aguardada estreia de Thunderbolts, uma superprodução da Marvel. Para garantir os ingressos e mais detalhes, é só acessar o site cinemax.com.br. E em Teresópolis, o Festival de Teresa traz muita diversão e cultura para a região. Entre os dias 1º a 4 de maio, o tributo a Teresa e à Itália vai animar os teresopolitanos com bandas típicas, apresentações de balé, show gastronômico, peças de teatro e muito mais. A entrada é franca e o evento acontece no Espaço Cultural Higino. No Sesc Teresópolis, a peça Meu Corpo Está Aqui traz um entretenimento de peso e de muita qualidade para a região. O espetáculo acontece nesta sexta-feira, dia 2. A classificação é para maiores de 16 anos e mais informações você encontra em @Sesc Teresópolis. Em Petrópolis, em homenagem ao Dia das Mães que se aproxima, a exposição Mães Extraordinárias chega trazendo visibilidade para mulheres reais que vivem a maternidade fora do padrão romantizado. A exposição, que acontece na Praça da Lua, no Shopping Vilarejo, em Itaipava, pode ser visitada até o dia 18 de maio e a entrada é gratuita. E em Petrópolis, no dia 4 de maio, o projeto Mulheres no Samba, uma história contada, celebra e divulga as contribuições de Beth Carvalho, Clara Nunes e Dona Ivone Lara ao samba, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e da Humanidade, com rodas de samba abertas ao público. O evento começa a partir das 3h30 da tarde na Praça da Liberdade. E para finalizar a nossa agenda de hoje, em Nova Friburgo, bem ao lado da usina, está a Feira Literária da Praça Getúlio Vargas, com mais de 20 mil exemplares de livros infantis, didáticos, revistas, CDs e best-sellers. Tudo com aquele precinho super especial que todo mundo adora. A feira fica exposta até o final deste mês e funciona das 8 horas da manhã até as 8 da noite. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Pessoal, saindo aqui para terminar a nossa edição. Amanhã, sábado, tem um resumo da semana com as principais notícias e segunda-feira, 7h30, a gente está de volta com muita informação, né? Ao vivo para você e te esperamos. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.